Olá, muito boa tarde. Há 10 anos que foi regulamentada a assistência religiosa nos hospitais, mas há ainda caminho a fazer no sentido de respeitar e garantir as identidades e costumes de cada religião. É um tema que vamos aprofundar dentro de instantes com o jornalista da Renascença, Filipe Davilés, logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa Francisco aprovou a canonização do frade e beato português Bartolomeu dos Mártires. A decisão foi comunicada pela página oficial do Vaticano na internet. Uma nota divulgada pela Arquidiocese de Braga refere, entretanto, que com esta decisão o Papa está a dizer a toda a Igreja e de um modo particular aos cristãos das dioceses que ele serviu, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, que não só não devemos ter medo da santidade, como devemos assumir um compromisso pessoal e comunitário de santidade. O desafio torna-se ainda maior num ano dedicado pelo próprio Papa à missão. A cerimónia de canonização decorrerá a 10 de novembro. A Eucaristia na Basílica Vaticana assinalava o 6º aniversário da visita de Francisco a Lampedusa. A 8 de julho de 2013, o Papa fazia a sua primeira viagem a uma localidade italiana onde os desembarques de migrantes eram quase diários. Agora foi diante de alguns deles que celebrou esta Eucaristia, onde voltou a sublinhar a necessidade de não esquecermos os últimos. Il mio pensiero va agli ultimi, che ogni giorno gridano al Signore chiedendo di essere liberati dai mali che li affliggono. Sono gli ultimi ingannati e abbandonati a morire nel deserto. Sono gli ultimi torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione. Sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso. Sono gli ultimi lasciati in campi di un'accoglienza troppo lunga per essere chiamata temporanea. Essi sono solo alcuni degli ultimi che Gesù ci chiede di amare e rialzare. A oração é realmente cristã se tiver uma dimensão universal. A ideia foi reforçada pelo Papa Francisco na reflexão dominical por ocasião da oração mariana do Ângelus. O Papa comentou o Evangelho do dia e afirmou que a missão de todos nós é baseada na oração, não limitada, porém, às nossas necessidades. Segundo o Papa, ela deve ser itinerante, requer desapego e pobreza, leva a paz e cura, uma oração que não é proselitismo, mas anúncio e testemunho. Anche se sono passati alcuni giorni, invito a pregare per le povere persone inermi, uccise o ferite dall'attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione di migranti in Libia. La comunità internazionale non può tollerare fatti così gravi. Prego per le vittime. Il Dio della pace accolga i defunti presso di sé e sostenga i feriti. Auspico che siano organizzati in modo esteso e concertato i corridoi umanitari per i migranti più bisognosi. Ricordo anche tutte le vittime delle stragi che recentemente sono state compiute in Afghanistan, Mali, Burkina Faso e Niger. Preghiamo insieme. E o Papa desafiou as comunidades católicas a rezarem por todos quantos têm como missão administrar a justiça, segundo Francisco, para que a injustiça que atravessa o mundo nunca tenha a última palavra.
O desafio do Papa chega através da iniciativa O Vídeo do Papa, já habitual no início de cada mês, em que pede oração pelo trabalho de todos os magistrados, tribunais, juízes e advogados envolvidos no exercício da justiça em todo o mundo. De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y en los bienes de las personas. Su independencia les tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones, las cuales pueden contaminar las decisiones que ellos tienen que tomar. Los jueces han de seguir el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad. Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. As Irmãs de São José de Cluny vão promover um encontro para jovens na casa onde está a religiosa mais idosa da congregação, com 102 anos. Já percorreu muitos locais onde as Irmãs de São José de Cluny têm atividades e missões. Agora está nesta casa, em Torres Novas, onde convivem obras para as crianças, para os jovens e o cuidado com as irmãs mais idosas. Até para a mais idosa da congregação, uma irmã feliz com os seus 102 anos. Sou muito feliz na congregação de São José de Cluny, onde o Senhor me trouxe aos 20 anos. E tenho 102 e sou muito feliz por consagrar toda a minha vida ao serviço de Deus e à sua santa vontade. Que só isso conta para a vida eterna, que é o principal. Dias de descanso e oração numa casa aberta a quem aqui queira promover encontros ou retiros, onde pode ouvir testemunhos de todo um caminho dedicado à vida religiosa. Tenho tudo que é preciso, sou rodeada de bondades e de atenções, mais que aquilo que eu mereço, e só tenho a agradecer a Nosso Senhor uma vida tão feliz e tão grande, tão cumprida e tão feliz. Percursos de vida consagrada que são também inspiradores para as irmãs mais novas. As irmãs mais novas sentem-se muito bem com o testemunho delas e às vezes já me têm dito por que não escrever um livro com esses testemunhos. Ainda não foi possível. Possível já é transmitir de viva voz a sabedoria das irmãs mais idosas, também a quem aqui vem, entre os dias 22 e 28 de julho, para partilhar uma forma de vida consagrada. Abrir as portas, 8 dias, a jovens que quiserem estar um bocadinho connosco. Fazer voluntariado, verem como nós vivemos. Esta casa acolhe grupos para ocasiões de reflexão e oração. É esse o propósito desta estrutura, potenciada pelo ambiente que a envolve. A exposição itinerante dedicada à missão percorre o país, integrada no ano missionário que a Igreja Católica está a promover. Vivemos em Portugal até outubro um ano especial dedicado à missão. Um desafio feito pelo Papa Francisco e aceite pelos bispos portugueses como forma de tornar mais presente este setor da Igreja Católica na sociedade. Em diversos pontos do país, também aqui na cidade de Lisboa, na Igreja de São Domingos, encontramos sinais desta iniciativa que quer explicar o que significa ser missionário hoje, mas, sobretudo, interpelar, desafiar, envolver as pessoas na missão. A exposição Pelos Caminhos do Mundo é um dos projetos integrados no ano missionário e tem estado a percorrer as diversas dioceses portuguesas. Nós decidimos organizar uma exposição itinerante que revelasse um pouco da realidade intercultural e interreligiosa, realidades com as quais o missionário se depara quando parte para os campos de missão, mas que se depara também aqui. A exposição Pelos Caminhos do Mundo integra 12 painéis temáticos que como que narram a história da vocação missionária, desde a fase em que a semente cresce no coração de cada um, com a fé inicial, até à entrega definitiva e à partida para a missão.
É ainda composta por 34 peças de diversas proveniências que mostram como o esforço missionário tem chegado aos diversos continentes e países e tocado a vida de inúmeras pessoas, como a do jovem filipino Kevin James Pizarras. E sou missionário do Verbo Divino, tenho 30 anos. Entrei no seminário em 2005, professei os meus votos em 2012, cheguei a Portugal em 2014 para aprender português, conhecer a cultura e terminar os meus estudos em teologia. Por isso, neste momento, estou a terminar os meus estudos na Faculdade de Teologia na Católica. Na exposição encontramos um objeto que diz muito a Kevin, a representação do Santo Ninho de Cebu, uma imagem do Menino Jesus que o navegador português Fernão de Magalhães ofereceu ao rei e à rainha da ilha de Cebu quando chegou àquele arquipélago asiático em 1521. Como fui criado num ambiente muito religioso, não é? Na família e também na escola e na paróquia, é através destas, digamos, instituições que eu tive este zelo para a missão. Como eu tive também a oportunidade de crescer, por exemplo, numa família muito religiosa. Tenho, por exemplo, tios, padres e missionários, tias, freiras, missionárias. Como atesta a diversidade de nacionalidades presentes nesta mostra, o diálogo intercultural é um aspecto fundamental no trabalho missionário. Falar a língua do destino de missão é essencial. Esta imagem ficou como um símbolo do cristianismo do inteiro arquipélago, porque neste momento nós celebramos a festa do Menino Jesus em janeiro e é uma grande festa, uma solenidade. É uma festa não só da chegada da fé, mas sobretudo do encontro de duas culturas, não é? Digamos assim, das Filipinas e de Espanha, ou neste sentido de Portugal. Por isso é um símbolo muito importante na religião, na fé cristã católica no arquipélago. Este é um excerto do programa 70x7 dedicado ao ano missionário, que vai ser emitido este domingo na RTP2 pelas 17h50. Para acompanhar estes e outros assuntos da atualidade, basta aceder ao portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Agora, a assistência religiosa nos hospitais, 10 anos após a sua regulamentação. Filipe de Avilés passou este período, mas, em todo o caso, há ainda caminho a fazer e que ele diz é o responsável dos capelães hospitalares. Foram dados passos significativos e que se traduziram em progressão notória neste campo, mas há ainda uma realidade e um caminho a fazer. Há uma realidade e um caminho a fazer, isso vem bem revelado num artigo esta semana no Observador, que foi ao fundo dessa questão e que falou com o responsável católico dos capelães hospitalares. O que existe, sobretudo, infelizmente, é ainda alguma ignorância ao nível do pessoal hospitalar. Portanto, a lei existe, a regulamentação existe um manual feito que está à disposição de médicos, enfermeiros e pessoal dos hospitais, que é muito útil para saber o que é que cada religião precisa, quais são os cuidados a ter. O que falta é isso ser mais bem conhecido pelos próprios funcionários dos hospitais. Portanto, falta aqui um trabalho de divulgação e falta, se calhar, um esforço de interesse por parte do próprio pessoal médico e dos enfermeiros e do pessoal dos hospitais. Estamos a falar de uma estrutura vasta, pesada, não é? E tantas vezes em que as rotinas são difíceis de alterar, mas, como dizias, parte muito da sensibilidade dos próprios profissionais a estarem atentos a estas questões. Até porque
Aquilo que à partida e para um profissional pode parecer secundário perante a prioridade de curar o doente, não é? De fazer uma ação clínica, mas a identidade religiosa das pessoas é particularmente importante nestes momentos de fragilidade física. Claro, não é? exatamente. Momentos-chave da vida, doença, nascimento, morte, tudo coisas que vão passar pelas mãos dos médicos também, dos enfermeiros. Não queremos focar só aqui os médicos, obviamente, há muita gente envolvida. É preciso perceber aqui que nós não estamos a falar de um direito das religiões, estamos a falar de um direito das pessoas. As pessoas é que têm direito à assistência religiosa, a verem respeitados os seus costumes, as suas preferências alimentares, as restrições alimentares e por aí fora. E um dos problemas que está a surgir, segundo os envolvidos, é que não se pergunta às pessoas, quando são internadas, se são praticantes, qual é a sua religião, precisamente para se poder estar mais atento a isso. E, portanto, juntando uma certa falta de sensibilidade que pode existir já à partida por parte do pessoal hospitalar, existe esta ideia de que é uma invasão da privacidade de perguntar à pessoa qual é a sua religião e se tem algum cuidado. E muito pouca gente que é de facto religiosa, para quem isto seria importante, considera que isso é uma invasão à privacidade. Muito pelo contrário, é uma manifestação de atenção e de cuidado por também essa dimensão da vida que é muito importante para o doente. Portanto, isso se calhar era importante começar por aí, sensibilizar os médicos, enfermeiros, pessoal dos hospitais, auxiliares, etc., para perguntarem, sobretudo, quem é que está em desvantagem aqui? Os católicos raramente têm problemas com isto, porque estão num país maioritariamente católico, costuma haver um capelão católico designado aos hospitais, podem pedir com alguma facilidade, sabem que isso existe. Isto apanha as pessoas das minorias, os imigrantes, que não sabem, não estão à vontade. Há um caso que é relatado nesse tal artigo de um homem que teve 3 dias sem comer no hospital, porque era muçulmano, não tinha dito a ninguém lhe tinha perguntado, estavam-lhe a dar comida que ele não podia comer. E quem reparou, porque tinha essa sensibilidade, foi precisamente o capelão católico. Portanto, não há aqui uma concorrência entre religiões. Este é um campo em que as diversas religiões têm trabalhado muito bem em conjunto, isso é importante destacar. O documento que referimos inicialmente, que está disponível, é um documento elaborado por todas estas religiões, por 11 confissões religiosas, salvo erro. Um documento muito bem feito e que mostra uma grande colaboração. Portanto, as religiões estão investidas nisto. É preciso agora que da parte também dos hospitais haja essa atenção. Aliás, é um pequeno livro que cabe no bolso da bata. Ele foi assim fisicamente concebido já para isso mesmo e é um pequeno manual de explicativo ou de boas práticas, mas essencialmente explicativo, porque não é fácil para um profissional de saúde ter o conhecimento das características ou dos costumes do hindu, do muçulmano, do judeu, do cristão, mas naquele livrinho está lá tudo. A papa toda feita. É um bocadinho assim, mas realmente é necessário, lá está, esta sensibilidade e o estar atento. Vivemos ainda um paradigma médico em que há a ideia que dentro das portas do hospital quem manda são os médicos e nós não somos chamados a opinar, e às vezes até vemos casos, as pessoas são-lhes impostos, são sujeitos a tratamentos e nós perguntamos, então, mas o que é que está a fazer? E não sabem, porque não perguntam, ninguém lhes explica. Quer dizer, isso é uma dimensão essencial, nós temos o direito a saber o que é que estamos a fazer, até porque há aqui casos mais extremos de pessoas que têm objeção a certos tratamentos médicos, o célebre caso dos testemunhos de Jeová e das transfusões de sangue. E, portanto, essas pessoas têm o direito a serem respeitadas nessas suas escolhas religiosas. E é preciso, então, haver também uma mudança dentro dos hospitais para perceber que estão a curar os doentes com os doentes e não contra os doentes, muito menos com o doente como sujeito passivo que simplesmente está lá para receber um tratamento e ponto final. Preciso combater um bocadinho. Tal como existe o clericalismo dentro da Igreja, às vezes existe o equivalente entre a classe dos profissionais de saúde e isso não é bom. A partir de 2009, e com esta regulamentação, constituiu-se, lá está, um grupo de trabalho interreligioso. É uma aquisição muito importante, não é? Colocar as religiões à mesma mesa num trabalho de colaboração, não é? No sentido de todas estarem envolvidas em pé de igualdade também neste momento em que as pessoas estão fragilizadas na sua saúde. Nós, muitas vezes, mesmo entre os católicos, há uma certa desconfiança do diálogo interreligioso, porque dizem, isso é dar a entender que as religiões são todas iguais, que é tudo a mesma coisa. Nada disso. Eu digo sempre, mesmo dentro do ecumenismo e do diálogo interreligioso, há o diálogo doutrinal sobre questões teológicas que é feito por especialistas. Nós, meros leigos, podemos nos interessar, mas não temos que nos envolver nem preocupar muito com isso. Há o diálogo
ao nível da amizade, ao nível das questões que nos unem. Este é um excelente exemplo disso. A forma como estas religiões se juntaram, tendo tantas diferenças, tantas incompatibilidades a nível doutrinal, para perceber, olha, temos aqui um problema, temos pessoas, qualquer pessoa pode ficar doente, seja testemunha de Jeová, seja católico, seja ortodoxo, seja budista, qualquer pessoa pode ficar doente, mas nem todos querem necessariamente ser tratados da mesma forma, há particularidades, nem todos podem comer a mesma coisa. Vamos nos ajudar porque o respeito pela liberdade religiosa é transversal. Nós não podemos reivindicar o respeito pela liberdade religiosa de uns contra a liberdade religiosa de outros. E, portanto, temos que nos unir nisto, sobretudo numa altura em que a sociedade cada vez menos entende a importância da religião e, portanto, vai haver uma tendência de pensar restrições alimentares, está bem, isso é em casa dele. Agora, aqui no hospital, ou aqui na escola, ou aqui na colónia de férias, come o que nós lhe damos e tem mais a que agradecer. Isto não é assim que as coisas funcionam, felizmente. Há sempre aquela tendência de encaixar a religião no âmbito da consciência, não é? Mas aí num ambiente como este, onde a pessoa se sente fragilizada pela doença, de todo isso pode acontecer. E como pode ser importante para a pessoa sentir-se valorizada nessa questão. Sentir que não está ali como um estranho, que ainda por cima, para além de estar doente e estar a dar trabalho aos enfermeiros e aos médicos e aos auxiliares, ainda tem mais estas complicações, sentir que isso é respeitado, isso é uma coisa que pode até facilitar a recuperação e a colaboração da pessoa com o pessoal hospitalar. Acho que é essencial. Muito bem. Filipe, obrigado pelo teu contributo hoje aqui no programa Eclésia. São 10 anos que realmente abrem também o desafio a nós jornalistas também de percebermos o que é que está a ser feito e de agora, assinalando também esta data, dar conta das aquisições e também do caminho que falta fazer também nesta matéria. Obrigado pela tua presença hoje aqui entre nós. Mais logo, recordo que ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.